Carla do Faltou Açúcar e vamos respirar. Tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos, na verdade eu vou pintar umas roupas, reformar umas roupas, uns jeans que eu tenho aqui, porque, sim, tava um pouquinho entediada com as minhas roupas e elas não cumpriram o papel social delas, elas ainda têm muita vida pela frente, entendeu? Tem muita coisa ainda pra elas passarem junto comigo. São peças que eu gosto, que eu não quero me desfazer, mas que eu queria dar uma repaginada nelas, colocar um pouco mais da minha personalidade, talvez. Então eu resolvi pintar desenhos nelas, pintar coisas que eu goste e ver se vocês gostam também. Se vocês não querem fazer junto comigo, né? Bem do it yourself mesmo, eu fiz tudo sozinha, na experimentação, porque confesso que eu não sei muito sobre. Apesar da minha mãe pintar bastante em tecido, eu não pinto tanto quanto ela, eu não sabia tanto o que eu tava fazendo, tava testando bem as pinceladas, vocês vão ver que eu tentei antes, né? Eu comecei testando, peguei um outro retalho de jeans que eu tinha aqui e fui testando as pinceladas, como é que a tinta reagia no tecido, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Então, pra eu não ficar falando meia hora aqui antes do vídeo começar, vamos direto pra parte do vídeo que eu tô pintando as coisas e aí eu continuo falando com vocês no voice over. Vamos lá! Eu comecei desenhando em papel o desenho que eu queria, né? Porque não era um desenho que eu podia pegar da internet. Eu queria fazer uma coisa minha mesmo. E aí eu desenhei a área, tendo as fotos da atriz como referência, da Maisie Williams. Depois eu passei para um papel manteiga e lembrei que eu não tinha papel carbono. Então eu teria que fazer a lápis ou a caneta ou tentar a mão livre no tecido. E aí eu testei antes em outro retalho de tecido umas pernas de calça cortadas que eu tinha aqui, pra ver como seria isso. Eu não gostei do resultado, mas pensei, tá, o próximo vai ser melhor. Como eu tava meio insegura, eu acabei fazendo sem filmar o comecinho. Eu pintei o rosto dela, né, com a cor da pele primeiro e pensei, meu Deus, estraguei a jaqueta. E aí em seguida eu pensei, eu vou lidar com o que eu tenho aqui. Então eu comecei a adicionar sombras. E foi essa parte que eu comecei a filmar. As luzes e as sombras são o que vão fazer esse desenho realmente, porque senão são só cores. E ainda mais sendo uma coisa mão livre, não tem formato algum. O que vai dar forma pra isso tudo são as sombras e as luzes. Depois que eu fiz o traçado do rosto, eu comecei pelo nariz, porque é central, é o que dá pra ter referência com ele pra todo o resto. Onde os olhos vão ficar, onde a boca vai ficar. E uma coisa boa pra se pensar é que não vai ser só uma camada de sombra, serão várias camadas de sombra e de luz, para que fique o mais parecido com o real possível, assim. É muito difícil você fazer um desenho em 2D que tenha a profundidade necessária para parecer algo real. Eu tenho poucas tintas, então eu meio que misturei bastante para conseguir as cores que eu precisava para fazer esse desenho. E algumas coisas durante a pintura eu tive que deixar secar, como por exemplo os olhos. Por isso que vai ficar por bastante tempo só o fundo branco dos olhos. O pincel pequeno, o menor de todos, eu nem sei se é um zerinho, mas vocês podem ver na descrição, é o que mais me ajuda, porque acho que trabalhar com os detalhes, coisinha pequena, pra mim é mais fácil. O que mais deu profundidade no caso desse desenho e o que mais consertou as coisas que estavam me incomodando, por exemplo, o formato do rosto, a roupa, o cabelo, foi esse marrom escuro que eu usei. Foi super uma moldura pro resto do desenho. Eu usei ele não só para fazer as partes maiores, como esses blocos de cores que são o cabelo e a roupa, como as sombras do rosto, o contorno dos olhos, da boca, do nariz, os fios de cabelo que estão voando em volta. E como eu sombreei bastante, eu consegui usar a cor inicial, que eu tinha usado como base da pele, para iluminar o rosto depois. A única coisa que eu consigo pensar que eu fiz pra realmente dar certo esse desenho foi pensar, eu não posso perder essa jaqueta, então tem que dar certo. Enquanto eu tava pintando isso aqui o tempo todo, eu tava olhando pro desenho que eu fiz e pra foto da atriz, pra ter, tipo, alguma referência de cores. Eu acabei perdendo um pedaço do vídeo, mas eu iluminei a roupa dela depois com o cappuccino, que é uma cor, um marrom um pouco mais claro. E a última coisa que eu fiz foi realmente iluminar. Eu usei o branco foi a última cor, pra fazer fios de cabelo na parte mais escura, pra contornar partes da roupa que eu queria que tivesse mais destaque, desse pra ver melhor o desenho.
É quase como pensar no negativo, sabe? Você tá com escuro e você vai usar o branco pra delimitar as coisas que você não consegue ver, porque estariam escuras demais no escuro. Tipo, uma coisa preta nesse marrom que já é escuro não ia dar pra ver. E aí, no final, eu escrevi Not Today, que pra quem assiste Game of Thrones vai entender o que que é. Eu tentei usar a mesma fonte, ou uma fonte parecida, com outras coisas que já tinham escritas na jaqueta, que já veio assim, com esse monte de frase escrita. E eu achei que dá pra enganar. O que vocês acham? Eu pensei o que fazer no bolso do meu macaquinho. E eu decidi fazer uma coisa que eu já gosto e que não tem jeito de não gostar mais, que é Harry Potter. Então eu peguei Hogwarts pra fazer. Eu vou pedir desculpas já pela imagem, porque ficou com muito reflexo e não dá pra ver muito bem o que eu fiz. Prometo, em próximos vídeos, pensar mais a respeito dessa luz e sombra. Detalhes pequenos que eu faria facilmente com a lapiseira no papel, com essa tinta é muito difícil, porque ela parece uma cola, ela é muito densa. Então, às vezes eu misturo um pouco com água, mas também não pode misturar muito, senão espalha. É uma confusão. Mas enfim, eu comecei fazendo o negativo de novo, eu fiz o preto de novo, fiz a montanha embaixo com tons mais claros e fui escurecendo ela depois. Mas o castelo eu já comecei com o preto, porque qualquer coisa eu só deixava a sombra mesmo e tudo bem. E aí eu fui adicionando as janelinhas. Usei amarelo pra fazer elas e usei o cinza que eu estava usando pra fazer as montanhas embaixo, só pra fazer umas luzes assim, pra dar pra identificar o que que era cada torre. Nisso eu coloquei uma lua em cima do castelo pra iluminar algumas das torres e algumas nuvens em volta da lua, pra ela não ficar sozinha no céu. Esse eu fiz mais rápido e também deixei um pouco mais rápido aqui porque eu sinto que a imagem não estava das melhores. Mas como eu disse anteriormente, todas as informações sobre tintas e pincéis vão estar na descrição. E novamente o branco foi a última cor que eu usei, porque também numa paisagem tão escura, o branco é o que mais dá destaque. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de falar pra mim nos comentários. Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês quiserem outras ideias do que pintar em tecido. Eu tenho uma pasta no Pinterest com o nome de Reformando Roupas, em que tem várias ideias do que pintar em tecido, também de recortes, de outras coisas que vocês podem fazer com peças de roupas que vocês têm em casa. Vou deixar o link na descrição. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like, se inscrever no canal, se esse for o seu primeiro vídeo aqui, se ainda não é inscrito, e de me seguir nas redes sociais, que sai tudo primeiro lá. Lá eu posto o dia a dia. Enfim, é isso. Tchau!